Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações e aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger. Tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem, né, neste início de campanha eleitoral, de debates e entrevistas naquele tal jornal que passa no Brasil todo. E aqui, ao meu lado, o meu candidato, o meu eterno candidato que conquistou meu coração já há muitos anos, Danilo Sanfelice, de número 51. E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Confesso que a gente teve um probleminha no início do episódio, então essa entrada que o Fábio fez é a segunda vez. Então essa piada que ele fez eu já tinha escutado. E na entrada anterior foi mais engraçado, porque eu não sabia que ele ia falar isso, né? Então agora, infelizmente, eu não vou conseguir ser tão espontâneo, porque eu já sabia da piada, né? Mas e uma pergunta, Fábio, você votaria em mim para presidente, então? Mano, depois de ter estragado a minha piada, acho que você perdeu um pouco da minha confiança agora. Prefere o Pelos nossos... Bolsonaro? Hã? Prefere o Bolsonaro? Nossa, mas você é muito dramático, menino. Assim, o Danilo sempre é assim, se eu falar alguma coisa, então ele vai pro outro lado e dramatiza o máximo possível. É o signo. Mano, com todo respeito a quem acredita em signos, mas você sabe que não é muito a minha praia signos. Assim, nada contra, tem até amigos que gostam. A Paloma jura que é o signo. Paloma. Paloma tá na França. Paloma tá em Paris com Ciro. É verdade. Quer dizer, ainda não, estará. É verdade. E, Fábio, nós teremos outro participante desse episódio. Quem será? Olha, eu falei com a equipe do Bolsonaro, não me responderam. Eu falei com a equipe do Lula, não me responderam. Falei com a equipe até do Cabo Daciolo, mesmo não participando das presidenciais, mas ele não me respondeu. O E aí, Cabo da Ciolo vai ser bom, hein? seria A maravilhoso, gente né? vai falar de Ursal hoje. Saudades do Sal, porque ninguém alavancou esse projeto ainda, pelo amor de Deus. Foi a Esse é um Pátria desvio. Grande. A Pátria Grande, por favor. É Pátria Grande com misto de União Soviética, o melhor dos dois mundos. Mas aí, no caso, a equipe do nosso querido Matheus Teodoro nos respondeu e ele estará participando neste episódio à parte, né? Ele mandará um áudio, por questões de agenda nós não conseguimos nos encontrar todos virtualmente, né? Até na questão virtual nos barramos nessas dificuldades. Então ele mandará um áudio à parte, posteriormente chegaremos a ele, falando sobre um raio-x do Brasil dentro de outras perspectivas, no caso de religiosas. E qual era o outro tema, Danilo? Identitárias. Identitárias, é verdade. Eu já estava aqui para fazer a minha colagem, mas o Danilo é meu salvador da pátria. E bem, pessoal, como vocês já sabem, hoje falaremos sobre o raio-x do Brasil. Faremos um pequeno parecer das grandes questões que afligiram o Brasil nos últimos 4 anos diante do governo Bolsonaro. Isso também serve para a gente mostrar quem se deve votar, né? Não vamos aqui dizer quem vocês devem votar, mas sim... Quem não votar. Pois novamente, quem é neutro é a Suíça. Nós não somos neutros, nós temos opções políticas e, claro, mas somos abertos, somos democráticos, ou seja, bolsonaristas, qualquer pessoa que queira vir aqui e escutar o podcast, entender o nosso ponto de vista, é sempre muito bem-vindo. Embora o Fábio seja suíço, né? Então ele deveria ser neutro. Aí eu vou bancar o historiador aqui. A neutralidade suíça ela foi imposta pelas outras potências da época no Congresso de Viena em 1818, porque a Suíça nunca foi neutra. A Suíça, na verdade, ela era uma fábrica de mercenários. Ou seja, o Fábio é um perseguido político. Não, eu sou da guarda suíça que defendo o Papa. Defendo o Papa Chicão. É um bom Aliás, que a Guarda Suíça é um exemplo remanescente desses mercenários, né? Que foi o único grupo de, entre aspas, mercenários que permaneceu, que foi a Guarda Suíça do Vaticano. O resto foi para casa
pra casa do Chuchu. Pra picolé de chuchu, né? Agora como é que é chuchu com... Lula com chuchu. Ah, muito bom. E bem, sem mais delongas então, vamos já para o primeiro bloco deste episódio. Então, pessoal, a gente vai começar esse primeiro bloco de introdução, não, de introdução não, desculpa, de conteúdo, para falar sobre os pontos que a gente separou. Tem milhões de pontos, né, que a gente poderia ter separado, mas a gente pensou em pontos mais pertinentes e ficaram mais nos noticiários nesses 4 anos. Primeiro será o meio ambiente, depois economia, muito importante, né? A pandemia, que é algo inesperado que aconteceu e que o Bolsonaro teve que lidou incrivelmente mal. E o último será... eu não lembro, vou ter que pesquisar aqui. Nem para o Fábio me ajudar agora, né? O último será, obviamente, a corrupção, né? Algo que não sai da boca do Bolsonaro. Você terá que engolir minhas palavras, porque eu ajudo-lhe muito bem até a parte. É verdade. Eu não quero calúnias em meu nome, por favor. Difamação. Exatamente, calúnias e difamações. Vou fazer uma nota igual a do Brizola, passou no Jornal Nacional nos anos 90. Espere o processo, né? Mas manda bala, Danilão. Então, falando de meio ambiente, então, meio ambiente é um tema que, inclusive, que a gente teve um episódio sobre isso, o meio ambiente no governo Bolsonaro, especialmente sobre isso. Ficou muito bom. Depois eu pego o episódio certinho, né, o número e a data que ele foi postado para recomendar. Não será minha dica cultural, mas eu posso recomendar também. Até porque é nosso trabalho, né? Mas, então, dentro do meio ambiente, o Brasil teve um retrocesso muito grande nesses 4 anos, especificamente nesse ponto. Por quê? Porque o governo Bolsonaro, ele claramente é um governo muito alinhado aos grandes latifundiários, né? Então, aos exploradores da terra, especialmente no norte e nordeste, mas aqui também. Então, o Bolsonaro sempre colocou em prática uma agenda que promove o desmatamento das nossas florestas e das nossas terras. Então, isso é um ponto que desde o primeiro dia de governo ficou bastante claro. Pode falar, Fábio. É que no caso, o Bolsonaro, ele vem de uma filosofia... Eu vou tentar explicar isso a partir da própria perspectiva do presidente Bolsonaro. Se eu conseguir, né? Porque é um pouco... Imita a voz dele, explica com a voz dele, então. Isso daí é coisa de ONG aí comunista, tá ok? Isso aí Leonardo DiCaprio. É o Lauzinho aí que quer ficar se metendo, só sabe falar besteira aí no Twitter. Eu tô falando besteira, mas assim, se fosse eu mesmo, eu falaria outra palavra. Só que este programa é um ambiente familiar, tá ok? O que até é um contraponto, porque ele sempre se diz um homem da família e pelo amor de Deus, palavrão pra tudo que é lado. Mas retornando, o Bolsonaro, eu até toquei em alguns pontos que realmente ele aborda, que ele acredita que as gestões anteriores, principalmente e evidentemente do PT, estavam alinhados, por exemplo, com ONGs, com interesses internacionais escusos, e que essas políticas mais beneficiavam o exterior do que o próprio interior, né? Sempre com aquela alegação que as pessoas precisam trabalhar e precisam comer. O que isso, até em certo ponto, essa última alegação há uma lógica. Entretanto, estamos falando de um contexto muito mais específico, que é a região amazônica. É verdade, as pessoas precisam comer, trabalhar, precisam arranjar um sustento de alguma maneira. Só que precisamos lembrar, uma das primeiras coisas que o governo Bolsonaro fez foi acabar com o fundo da Amazônia, que haviam sim dinheiro de outros países como a Noruega. Isso, se não me engano, foi logo nos primeiros meses de governo. E falando que não precisava do dinheiro dos outros. Deu um ano, já falava que o governo não tinha dinheiro, que a gente vai depois tocar nesse tópico de economia, para resolver a questão da Amazônia, que não tinha como. Então, assim, a gente também tem que lembrar que o governo Bolsonaro ele vai de uma forma muito reacionária, no sentido literal da palavra. Ele falava isso, fazia
acabava com o Fundo da Amazônia junto com a Noruega para agradar o seu eleitorado, para mostrar que ele estava fazendo serviço para o seu eleitorado. Posteriormente, ele reagia da maneira como precisava e falava: não, ninguém quer investir dinheiro, ninguém quer dar dinheiro para a gente. Como é que eu vou salvar a Amazônia se o mundo está me pedindo? É interessante disso que essa estratégia mostra muito claramente que ele conta com o esquecimento, entre aspas da população aos assuntos políticos. Né? Então, ao fato de que normalmente no Brasil tem tanta notícia de escândalo, de corrupção, mas que essas coisas de um ano atrás, igual o Fábio falou, isso acaba parecendo 30 anos, de tanta informação que tem ao redor dos governos, não só desse, mas nos anteriores era assim também. Então tem esse esquecimento, né? Não é que o povo é burro, obviamente, é que é tanta coisa ao mesmo tempo que as coisas acabam se tornando, as notícias, né, acabam se tornando obsoletas, mesmo um ano só depois. E o Bolsonaro conta muito bem com isso. Né? Ele usa isso a seu favor muito bem, igual o Fábio falou, corta um fundo e depois reclama que não tem dinheiro, mas ele está usando justamente, está contando com que as pessoas não lembrem disso. E daí quando algum veículo de imprensa lembra disso, daí ele ataca o veículo de imprensa dizendo que é petista, etc, etc. Não, exatamente. E como você acha que também muito bem falou, Danilo, no caso tem essa questão da agropecuária, do setor agrário brasileiro, que sim, e isso eu acho importante ressaltar, é um grande fator econômico importante para o Brasil. Gente, não estou falando que o agro é pop, mas a gente tem que falar as coisas como elas são. O agro é um motor econômico importante para o país. Se a gente não tiver agro, a gente está fudido. Desculpe o termo, mas a verdade é essa. Sim, sem contar que existe. Não dá para colocar o agro na mesma coisa, né? O agro tem o agro responsável, o agro que negocia com o mundo inteiro, e o agro irresponsável, né? Que desmata tudo e tal. É um excelente ponto, aliás, porque já está acontecendo movimentos, perdão, no exterior, em que as pessoas estão começando a exigir mais políticas agrárias responsáveis, ou seja, já estão criando movimentos, por exemplo, de selos de garantia, garantindo que certos produtos sejam bem avaliados, ou seja, sejam muito bem produzidos, que não agridem o meio ambiente. E o Brasil entra na sina com isso, entra justamente em rota de colisão, pois o Brasil, claro, como o Daniel falou, tem um agro que é responsável e tem um agro que é responsável. O problema é, o que é responsável vai ter que pagar pela irresponsabilidade de outros? Fala aí, Danilo. Aí o Danilo, como adora falar mal de mim, ele se esquece de tirar o botão de mudo. E ele tá aqui na minha frente falando, e não tá ouvindo nada. Tô falando e gesticulando, né? Como se eu Para tivesse. melhorar. Sangue italiano fala mais alto. E então, uma anedota em relação a isso é que a Josi, por exemplo, ela só compra, sei lá, produtos orgânicos e tal, aqueles ovo com selo de que a galinha não foi explorada e tal, cresceu num pasto livre, essas coisas todas. E o interessante disso, que é uma comida mais natural e tal, o interessante disso é que é mais caro, né? Mas é mais caro justamente porque no Brasil isso não é uma produção em larga escala, né? Não é uma produção brasileira, de fato, para toda a indústria brasileira. E sim é algo muito específico que alguns fazem, mas como só alguns fazem, o preço no mercado final ali para o consumidor é alto, né? Isso mostra que não é uma política nacional, não tá no radar do governo atual. Vamos lembrar também, nunca esteve no radar de nenhum governo, tá, gente? Aqui a gente também não tá aqui para defender, a gente entende a polarização que está ocorrendo, mas temos que botar os pingos nos is. Acho que essa frase é péssima por causa daquele outro programa que existe. Eu peço perdão, eu percebi a partir do momento que saiu da minha boca. mas tudo bem, acontece. Agora tem outros 2 pontos em relação ao meio ambiente no governo Bolsonaro que são interessantes e eles caminham junto, né? Um depende do outro.
Primeiro, que é a precarização do trabalho de agências que protegem o meio ambiente. Como, por exemplo, não só o meio ambiente literal, mas tipo, tudo que envolve, como, por exemplo, os indígenas, a FUNAI, o IBAMA e tudo mais. Então, tudo que envolve o meio ambiente, o governo Bolsonaro se esforçou bastante para precarizar a ponto de ele perder a razão de sua existência. Então, o trabalhador da FUNAI, do IBAMA, ele não pode fazer coisas muito simples que antes ele fazia. Do IBAMA, por exemplo, não pode, por exemplo, dar um flagrante, mas ele tem que avisar o superior, fazer um relatório, mandar para o superior assinar, e daí sim ele pode apreender aquilo, aquele trator que não devia estar ali. Só que até esse processo burocrático ser cumprido, o dono do trator já tirou o trator, né, evidentemente. Então não tem mais flagrante, ou seja, são mudanças muito técnicas e óbvias, assim, né, burocráticas, para atrapalhar o trabalho do combate ao desmatamento e para beneficiar quem está desmatando, evidentemente. Paralelamente a isso, foi criada como se fosse uma polícia paralela de fiscalização de desmatamento, mas como ela é paralela às instituições que trabalham com isso, naturalmente elas servem para proteger quem está desmatando, né? Proteger os latifundiários. Então são dois pontos que mostram como que o desmatamento no governo Bolsonaro ele está se tornando legal, né? É legalizado no governo Bolsonaro, indiretamente, né? Não que tenha sido feita uma lei que fez isso, né? Que legalizou, mas indiretamente, com a criação de uma polícia paralela, por exemplo, ou precarizando o trabalho de servidores que fiscalizam, na prática está legalizando o desmatamento, né? E servindo aos interesses latifundiários. Isso é uma questão muito importante que você disse, Danilo, porque, por exemplo, nós temos uma das alegações por parte do grupo de apoiadores do Bolsonaro, em que falam, mas o desmatamento sempre ocorreu, sempre houve em outros governos. Verdade, mas em nenhum deles houve essa burocratização dos instrumentos que evitam o desmatamento. Isso que é importante a gente ressaltar. O IBAMA... Nem na ditadura, né? Que é o mais interessante, porque a ditadura poderia ter feito algo assim, porque eles não tinham a quem responder, e nem lá foi algo tão agressivo assim. Depois a gente pode conversar sobre a Transamazônica, que tem umas histórias cabulosas, por assim dizer. Sim, mas de uma forma tão para precarizar algo que existe, sabe? Porque era uma outra época também. Então, o IBAMA também são instituições que existem nesse momento e que foi feito um trabalho inverso, né? Para precarizar esse trabalho. Nos anos 70, né, nos anos 60, na ditadura, essas coisas não eram tão desenvolvidas assim, né? O combate ao desmatamento não era tão institucionalizado. Então era mais fácil da ditadura lidar com isso, né? Agora o governo Bolsonaro ele é mais agressivo porque ele pega uma coisa que já existe e destrói, né? Para depois passar por cima. Ele nem destrói, isso que é o mais interessante, por assim, entre muitas aspas. Ele inverte os polos, eu não sei como explicar isso, mas ele mantém o instrumento, só que ele deixa ele inútil, basicamente. Ele vai corroendo, né? O negócio tá existindo lá, mas vai morrendo pouco a pouco. Exatamente. Você deu o exemplo, por exemplo, dos agentes do IBAMA que perderam poder de flagrante. Outra coisa também que aconteceu foi que não pode mais queimar o trator que era utilizado para o desmatamento, né? O Bolsonaro já deu também aquelas respostas agressivas ali no cercadinho, falando que não é para queimar, que não sei o que não pode, que aquilo é um instrumento e não se sabe se é ou não para desmatamento, tem que fazer toda uma avaliação. Bro, se tem um trator no meio da floresta, assim, desculpa lá, eu não preciso ser nenhum engenheiro florestal, nenhum policial ambiental para entender que aquilo ali é para derrubar, não? Porque que raios d'água o cara vai ter droga de um trator no meio da floresta amazônica? Por favor. Outra questão também que é importante é que, por exemplo, a questão indígena que o Danilo até chegou a mencionar. A gente não teve nenhuma demarcação de terra durante esses 4 anos de governo.
E isso é importante porque, no caso, tá saindo uma matéria, se não me engano, ontem, ou acho que foi ontem, se não me engano, na TV Cultura, falando sobre essa questão. A demarcação de terra dá poderes ao grupo, poderes entre muitas aspas, de interesses. Por exemplo, vamos construir uma via, mas vai passar pela área demarcada do grupo X. Tem que perguntar a eles se podem, tem que perguntar se tem a permissão, ou até mesmo de algum tipo de exploração econômica na região, que possa gerar também algum tipo de riqueza para esse grupo. Não aconteceu nada. O poder ainda existe para quem já tem. Só que os processos já passaram mais de 1.000 processos que tem de grupos indígenas, quilombolas, que querem demarcar terras e tá parado. Isso é um outro artifício clássico, que é aproveitar a burocracia já existente do governo, do Estado, melhor dizendo, e para. E fala, não, tá bom, a gente vai ver aqui, ó, coloca ali junto com a pilha de 1 milhão de outros papéis e nada acontece. E aí, nesse meio tempo, qualquer tipo de outro assunto pode passar por cima, ou algum tipo de interesse que vá desrespeitar a vontade do povo indígena, ou até mesmo no caso de... me fugiu até a palavra, peço desculpas, de desmatamento, né? Pode acontecer nesse meio tempo enquanto está o processo preso nos trâmites burocráticos do Estado. Claro, isso configura um dos outros dois pontos que também se conversam bastante, que é a violência do Estado e o abandono do Estado contra os povos indígenas, né? A questão indígena no Brasil sempre foi um problema, de fato, e ao longo de toda a história republicana brasileira continuou sendo um problema, e mesmo em governos mais progressistas, como o governo do PT, né, os governos do PT, isso também não foi algo tão incrível, né? Mesmo que tenha melhorado algumas coisas, algumas questões, não foi uma melhora significativa, não foi algo para dar autonomia a esses povos e tudo mais. Então, comparando com outros vizinhos latinos, por exemplo, é irrisório os avanços que o governo PT proporcionou, mas houveram alguns avanços. Agora, no governo Bolsonaro especificamente, é muito complicado, assim, né? Então tem essa violência que o Fábio falou, porque é sim uma violência, né? Se burocratizar o problema deles para passar a boiada é uma violência do Estado contra esses povos indígenas, mas também a violência direta, né? Tudo aquilo que a gente falou antes de desmatamento, de facilitação ao desmatamento e tudo mais, faz também com que, por exemplo, os grileiros ocupem essas regiões indígenas e para exploração. E isso, a consequência disso, desses grileiros nesses locais indígenas, nessas terras indígenas, é a violência, né? Tanto a violência contra a terra, ao direito da terra e tudo mais, mas também violência física contra assassinatos e tal, contra povos indígenas e lideranças indígenas que se colocam contra a presença desses grileiros e tudo mais. Então, no governo Bolsonaro também a gente acompanhou um avanço gritante da violência do Estado, e não só do Estado, mas também patrocinada pelo Estado, contra os povos indígenas e suas terras. Né? Esse é outro ponto muito importante. E o último ponto, tanto da questão indígena quanto do meio ambiente, é o marco temporal dos povos indígenas, que é algo muito, muito grave, né? Que o governo Bolsonaro está tentando, desde meados de 2021, aprovar na Câmara. Ainda não conseguiu, mas a Câmara é majoritariamente central, mas um centro que é facilmente corruptível, né? E também tem muitos deputados e senadores de direita, então há o risco grande desse marco temporal passar, e esse marco temporal é tão grave porque ele faz com que todas as terras indígenas sejam revisadas, e sejam revisadas para o que tinha na época da ditadura, ou seja, as demarcações anteriores à Constituição de 1988, que é um retrocesso assim, inimaginável dentro dessa perspectiva indígena, né, especialmente, mas também de meio ambiente, né, porque a exploração se tornaria infinitamente maior. Essa questão da violência, por exemplo, acho que só para finalizar mesmo,
É tão importante que a gente viu o caso agora, né, do Dom e do... Eu já até me esqueci o nome O dos jornalista dois. inglês e o outro rapaz que eu esqueci. Indigenista brasileiro. É, Era Dom e Luiz Felipe, se não me engano, né? não lembro real. Eu até vou colar aqui, porque, gente, ser velho é uma droga. Eu confesso. Porque a gente tinha marcado de fazer esse episódio e eu acabei dormindo, por exemplo. Porque hoje é meu dia de folga e eu dormi aqui no meio do caminho, literalmente. É um saco ser velho. Acontece, Fábio. Você nem é tão velho, você tem 25 anos. 25, meu amigo, eu tenho 28. Ah, eu tenho 30 e quase 31, então eu tô morrendo. Mas, pô, 25 já tá bem diferente. Perdão. É o Dom Felipe e o indigenista Bruno Pereira que faleceram. Quase igual com o Luiz Felipe. Hã? Bruno Pereira, quase igual com o Luiz Felipe mesmo. É quase, tudo ali. É que eu achei que era jogador de futebol, enfim, É. era tudo igual. Mas também tem a Dora de Stem, que foi um outro caso que ocorreu nos anos 2000. Esse foi um caso que eu lembro bem, até me marcou. Eu lembro daquela cena de encontrarem o corpo dela jogado, que era uma missionária católica dos Estados Unidos que morava já há muitos anos na cidade de Santarém, no Pará, que por sinal é a cidade mais violenta do Brasil. Só para vocês terem esse dado. Só para vocês terem essa noção. E se não me engano, o Dom Phillips e o Bruno Pereira, ambos morreram também ali na mesma região de Santarém. Eu até vou verificar essa informação para não passar abobrinhas. Mas Mas acho mostra que também como a violência do Estado brasileiro ultrapassa governos, né? Então, o governo atual, ele avançou muito em relação a isso, né? Praticamente legalizou a violência no campo brasileiro, digamos assim, mas ela não é algo novo, como você disse lá no início. exato. Não é algo novo e é algo que, assim, qual é o grave disso? É como minha mãe sempre me falou, a gente não tem que se espelhar nos piores, a gente tem que se espelhar nos melhores. Sempre. Então, em vez da gente estar cada vez menos pior, ou melhor, o que seja, não, a gente está regredindo. Nós estamos regredindo, nós estamos tendo políticas e atitudes que estão a piorar uma tal situação que já era crítica antes. Ninguém tira a responsabilidade, só que este governo, e aí eu tenho que fazer essa crítica diretamente ao atual governo do presidente Bolsonaro, é um governo desastroso na questão ambiental. Não foi feito nenhum tipo de avanço. Eu não tenho nenhum problema em chegar aqui e falar, não, teve um avanço sim do governo Bolsonaro. Amigo, se você descobrir alguma coisa, por favor, manda nos comentários, porque eu adoraria ver nesse quesito. Uhum. Eu adoraria ver. Não tenho problemas, não tenho. Política pra mim não é futebol. Futebol é futebol, é por isso que eu gosto daquilo. Porque aí eu posso ser estúpido da maneira que eu quiser, daquela coisa do Quase quadrado. todas. Hã? Nem toda maneira, mas quase todas as maneiras que você quiser. Exato, não todas, por favor. É mais assim, amor ao meu time e pronto. E política não. Política a gente tem que ter um pouco mais de discernimento, sim. Sim, Saber sim. olhar para todos os lados e saber onde está acontecendo e onde não está acontecendo. Infelizmente, a gente não pode falar que está acontecendo algo de bom dentro da questão ambiental do governo Jair Bolsonaro. Como o Danilo falou, nós tivemos já um episódio sobre a questão ambiental durante o governo Bolsonaro, na época do ministro Ricardo Salles, bem naquela época da passar boiada, né? Essa boiada, justamente. E lá nossa memória estava um pouquinho mais fresca, então recomendo fortemente que dê uma pausa, vai lá. O episódio ficou bem legal, eu lembro, esse episódio ficou muito bom. O episódio E publicado no dia 21 de junho de 2021, o episódio número 57, chama Meio Ambiente e Governo Bolsonaro. tá aí. Tá aí, o Danilo é um garoto que é mais velho do que eu e tem uma memória melhor que a minha. Na verdade, eu pesquisei no na nossa página. Né? Mas aí você podia fingir, falar que sabia de cabeça, falar que você é o cara, porque você é o cara. Eu sou um homem honesto. Mas enfim,
Podemos passar para o próximo tópico, Danilo? Agora, então, no próximo bloco a gente vai falar sobre a economia no governo Bolsonaro. Então, pessoal, esse segundo bloco de conteúdo, agora a gente vai falar sobre economia no governo Bolsonaro, um tema bem complexo, a gente vai tentar facilitar o máximo possível. O governo Bolsonaro, ele possui uma linha de pensamento, uma linha econômica, que é o neoliberalismo, né? Que é basicamente a mesma coisa do Temer, dentro da sua teoria, né, evidentemente, que é colocar cada vez mais o Estado como um Estado mínimo, né? O Estado tendo uma menor participação possível na economia. Isso é a teoria, né? A teoria, especialmente dentro ao redor do Paulo Guedes. O Bolsonaro em si, ao longo da sua carreira política, ele sempre foi algo mais liberal e não neoliberal. Ou seja, ele era alguém não tão extremo, assim, né? Ele, do ponto de vista de entender a importância do Estado em alguns pontos da economia e tudo mais. Ele nunca fez parte dessa agenda neoliberal. Então, ele passou a defender essas ideias neoliberais a partir do momento que ele se tornou o representante da direita no Brasil, da extrema-direita especialmente, e que caminhava junto, que essa extrema-direita 2016 para frente, trouxe muita gente da centro-direita consigo, né? Que ficaram órfãos de uma direita forte no Brasil, que era do PSDB até então. Junto dessa galera de centro-direita, dessa direita democrática e tal, veio esse pensamento de neoliberalismo, que é o pensamento do mercado hoje em dia, o mercado brasileiro, evidentemente, mas mundial também. E o Bolsonaro teve que se adaptar a isso. Então ele passou a defender o neoliberalismo como sua corrente filosófica do ponto de vista da economia. Mas depois, só um adendo, né, que nem era para falar isso, mas um adendo que é muito importante a gente notar, que o Bolsonaro, assim que o governo foi avançando, ele começou a usar o Estado para frear algumas coisas econômicas. Então, na prática mesmo, ele não foi tão neoliberal assim, porque em algum momento que as coisas estavam desandando, ele usou o Estado a seu favor e colocou... por exemplo, ele trocou o comando da Petrobras, algo que ele falou que não faria e tudo mais. Então, na prática, o Bolsonaro, a figura presidente Jair Bolsonaro, não foi tão neoliberal assim. Mas o ministro da pasta é bastante neoliberal, defende ideias neoliberais. Tá? Pode falar, Fafá. É que assim, duas coisas. O que adianta o Paulo Guedes ser liberal se o chefe dele manda e desmanda, né? Que a gente precisa lembrar algumas coisas. Primeiro, o governo Bolsonaro ele foi eleito com uma proposta de, sim, uma política neoliberal e, segundo, uma política de não intervenção. O Bolsonaro sempre se gabava falando que nunca iria intervir nos seus ministros, que eles iam ser competentes, que eles iam ser correspondentes às suas respectivas pastas. Só que a gente viu o que aconteceu na pandemia com o caso do Mandetta no Ministério da Saúde. Sim, o Mandetta, ele era até político do Centrão, mas ele era formado em medicina, estava fazendo aquelas políticas que, assim, um médico tem que fazer, normais, e a primeira coisa que foi fazer foi demitir quando entrou em conflito com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele sabe ser chefe, mas ele não sabe ouvir, ele não sabe parar e falar, não, calma lá, acho que você tem razão, realmente. E ele acaba fazendo esses intervencionismos a partir do momento que isso entra em rota de colisão com o seu eleitor. Vamos lembrar uma coisa, o Bolsonaro, até agora, ele não demonstrou nenhuma atitude que seja presidente de todos, ele é presidente dos seus eleitores, ele quer mostrar serviço somente para os seus eleitores. O caso que o Danilo falou foi a troca de presidente da Petrobras. Depois, a gente também teve um caso que ia rolar uma demissões do Banco do Brasil. Cara, ele interviu, não deixou a demissão acontecer e ainda acho que trocou o presidente do Banco do Brasil. Eu não estou entrando no mérito se deveria demitir ou não, eram empregos salvos ou não, eu não estou entrando nesse quesito. A questão é o intervencionismo Bolsonaro que não entra de acordo com a dialética do neoliberalismo. Isso é completamente simplório. Para além disso, nós temos que dar a medalha de ouro para o presidente, que ele foi, de longe, disparadamente, o melhor presidente em terceirizar problemas.
Petróleo tá caro? Culpa da Petrobras. Petróleo tá caro? Culpa do governador. Fulano fez isso? É culpa do ministro da Saúde, mas eu vou tirar ele agora. Ou seja, nunca é culpa do presidente Bolsonaro. É sempre culpa de outras pessoas. Ou, por exemplo, como a gente também tem assim, eu pude observar bastante no debate, que ele quis pegar no calo do Lula, que é a corrupção, o que, na minha ótica, é lógico ele querer fazer isso, né? É o calcanhar de Aquiles do Lula, a questão da corrupção. Só que, assim, ele também chega ao ponto e fala que não ocorreu nenhum tipo de corrupção durante os 4 anos de governo dele. Amigo, nem se fosse o super-homem, você ia conseguir acabar com a corrupção do Brasil como ele falou, em meses, na verdade, né? Não foram nem anos, foram meses. Porque já no primeiro mês de governo já acabou a corrupção. Tudo acabou, tudo mudou. Trocou de governo, opa, melhorou tudo. Assim, né? Vamos ser honestos. Não dá, né? Tá rolando alguma maracutaia por baixo ali dos panos? Tá, com certeza. Da mesma forma como eu acho que qualquer outro governo vai ter. Assim, isso é independente de aspectos políticos. Mas a questão, voltando já para a questão econômica, é isso que a gente precisa ressaltar. Ele foi eleito com uma ideia de um outsider neoliberal, sendo que ele nunca foi isso. Ele sempre foi ao contrário. Ele sempre foi da própria política e de uma política conservadora, a partir do momento que isso entra em rota de colisão com seus próprios interesses. Então, assim, é liberal, peronada. Não é nem peronomútil, é peronada. Agora, tem outras duas questões importantes que o governo Bolsonaro, ele herdou. Uma ele herdou diretamente, a outra ele herdou o projeto, e ele colocou em prática o projeto, que são as reformas. Primeiro, a reforma trabalhista do governo Temer, ou seja, o governo pós-golpe, que foi colocada em prática lá atrás, mas o governo Bolsonaro herdou e aprofundou, deu continuidade, né? E a reforma da Previdência, que foi planejada lá atrás, o governo Temer, mas foi posta em prática, foi aprovada no governo Bolsonaro. E ambas as reformas, na prática, elas representam uma melhoria para o mercado, para o empregador, mas elas representam um problema enorme para o trabalhador, né? Então, aumenta o tempo de aposentadoria e tudo mais, e faz com que a vida do trabalhador seja depreciada, né? Que é basicamente uma consequência inicial e bastante direta de políticas neoliberais desse tipo, né? Então, aconteceu, os números indicam, né, que aconteceu justamente o que iriam acontecer, né? Que é o aumento da informalidade no mercado de trabalho brasileiro e aumento de pobreza também no Brasil como um todo, como consequência bem grande dessas duas políticas econômicas. Agora, outro ponto também muito importante que deve ser lembrado são as privatizações, né? Então, desde novamente do governo Temer, as privatizações de empresas públicas brasileiras vêm crescendo bastante e aquela carta básica de uma privatização que o governo FHC, por exemplo, colocou em prática muito, muito de uma maneira igual ao que está sendo colocado agora, que é pegar essas empresas públicas e vender de uma forma muito barata, né? Então, tipo, entrega a capacidade produtiva do Brasil e a autonomia produtiva do Brasil de uma forma, entre aspas, quase de graça. E qual é o problema de você vender a capacidade produtiva do Brasil? É que você perde força política mundial, né? Você vai perder força política perante a países que essas empresas fazem parte, por exemplo, Estados Unidos, a Alemanha, países europeus, Inglaterra e tudo mais, China, a própria China. Você na hora de ter que se impor contra esses países, você estará bem mais fraco. Pode falar, Fábio. Eu acho interessante você tocar na questão da privatização pelo seguinte: a lógica da privatização, ou a lógica, melhor dizendo, neoliberal, é que o Estado é ineficiente, ele por sua vez não consegue gerir propriamente um negócio, e aquilo acaba por ser um gasto à máquina pública, sendo que o setor privado poderia gerir daquilo de uma maneira muito melhor. O que eu vou tentar explicar aqui não é falar se está certo ou errado, porque você pode pegar casos onde realmente o Estado estava gerindo mal e privatizou e melhorou, e você pode falar o contrário. O que eu quero falar aqui, e que é o
proposta do próprio episódio, a gente fazer um raio-x do Brasil e do último governo. Houveram muitas privatizações. Quem encabeçou ela foi o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, que agora é candidato a governador ao estado de São Paulo pela ala bolsonarista, né? Ninguém precisa saber o nome do partido, só precisa saber que ela é bolsonarista. E ele foi o grande diretor de propaganda do governo Bolsonaro, justamente até na questão de infraestrutura. Só que essa lógica neoliberal, você vê como ela foi conturbada pela seguinte maneira. O governo agora está vendendo o aeroporto de Congonhas, um aeroporto central na cidade de São Paulo, que é altamente utilizado, principalmente pela grande parte do empresariado, porque tem uma localização incrível e é o que serve de ponte aérea com Santos Dumont, que também é um outro aeroporto das mesmas características. Congonhas dá lucro do governo para a Infraero. O Congonhas, ele é um aeroporto totalmente funcional, ele é um aeroporto muito bem gerido, é um aeroporto que rende dinheiro ao Estado e está sendo vendido. E o pior, uma única empresa declarou interesse, né? Não teve outro... Sempre perigoso isso, né? Pois, uma empresa, assim, sabe, não vai ter disputa para quem vai pegar a princesa. Por quê? Porque alguma coisa tem. Eu não tô falando nada, porque eu também não sei. Se eu soubesse, eu estaria ou morto na Polícia Federal falando. Mas, assim, me cheira maracutaia isso daí. Você vender o Congonhas, que é o melhor aeroporto da cidade de São Paulo no sentido de localização, de movimento, de rentabilidade. E assim, onde se aplica a lógica liberal? Aonde se aplica nesse quesito de que o Estado é indiferente para gerir? O Estado está sendo indiferente em mantê-lo. A verdade é essa. Você fala que a própria lógica do capitalismo é deturpada quando você tem uma licitação com uma empresa, não tem concorrência, né? Pois, se não tem concorrência e outra, e se ainda dá lucro para o Estado, por que raios vai vender? É isso que eu não consigo entender. Mas enfim, era só essa pequena divagação que me irrita, porque eu sou, além de tudo, eu sou um entusiasta da aviação também. Exatamente, mas isso deixa claro que é justamente o que eu estava falando antes, que essa privatização da forma como ela é feita, a privatização normalmente acaba nisso, especialmente na América Latina. Mas dessa forma específica que o Fábio trouxe o exemplo, mostra justamente isso, tirar o poder do Estado, de algo que está sendo benéfico para ele, para colocar o poder na mão da iniciativa privada, e normalmente essa iniciativa privada é multinacional, né, é estrangeira, que passa esse poder, portanto, para uma outra nação e tudo mais. Então é normalmente bem problemático a maneira como essas privatizações são feitas hoje no governo Bolsonaro, mas também na agenda neoliberal latino-americana como um todo. Outra questão importante para a gente analisar é a questão da inflação. Antes da pandemia, o governo conseguiu manter a inflação dentro daquilo que o Banco Central havia planejado, colocado como meta. Depois da pandemia, porém, perdeu o controle totalmente da questão inflacionária, e hoje nós temos uma inflação quase o triplo do projetado pelo Banco Central e quase o dobro do que o Banco Central colocou como uma margem de segurança, que é aquela margem que não pode passar de jeito nenhum, é como se fosse o cheque especial da inflação. Passou daquilo um problema bem grande. E hoje a inflação brasileira está quase o dobro dessa margem de segurança. É algo também muito latente, que mostra, inclusive, como o governo Bolsonaro lidou mal com o próximo ponto que a gente vai trabalhar, que é a pandemia. Um outro ponto também importante, muito discutido hoje em dia, é que o Bolsonaro hoje está usando como uma carta eleitoral, é o aumento dos preços dos combustíveis. A gasolina, quando o Bolsonaro entrou, no primeiro mês de governo do Bolsonaro, a gasolina custava R$ 4,33. E nos últimos meses, agora já 2022, beirou os R$ 7. Porém, o pró-bolsonarista pode falar uma coisa que é óbvia, que de fato influencia, que é a guerra na Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia também, além da pandemia, também influencia no aumento do preço do combustível, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Porém, inclusive na inflação.
Porém, antes da guerra da Ucrânia, em meados de 2021, a gasolina já custava mais de R$ 6, já tinha atingido o patamar dos R$ 6. O que também já mostra que esse aumento, a guerra da Ucrânia influenciou menos do que a desorganização financeira do governo Bolsonaro. Pode falar, Fábio. No caso, o que é interessante a gente analisar é que, sim, a pandemia e a guerra na Ucrânia influenciaram, evidentemente, no preço dos combustíveis. Isso é um assunto que a gente já tratou várias vezes aqui no episódio. Teve até um episódio que a gente entrevistou uma economista portuguesa que ela explicou quais seriam os impactos econômicos diante da guerra na Ucrânia. Só que a questão é o seguinte, e é muito importante ter isso em mente para essas eleições. Crises irão acontecer. Crises que estão além das nossas mãos, além do que a gente pode controlar. A questão é como nós vamos reagir a tal crise, aceitar o problema e ver quais são as possíveis soluções, os possíveis desvios que nós podemos fazer para contornar a situação e resolvê-la, ou amenizá-la, o que for. E é isso que o que demonstrou que o governo atual não tem essa capacidade. Porque o Bolsonaro vai chegar e vai falar, quer que eu faça o quê? Eu não sou coveiro, não faz todas aquelas piadinhas para agradar novamente o seu eleitor e jogar a culpa nos outros. A questão é essa, o trabalho enquanto o governo federal tem é de manejar essas crises, procurar soluções e desvios. Qual foi a solução do Bolsonaro? Comprar briga com os governadores e abaixar o ICMS. Só que abaixando o ICMS, você tira também renda dos estados. E essa renda, às vezes, pode ser preponderante para algum tipo de gasto que o estado possa ter vir. Lembrando que a educação, ela pertence aos estados. O governo federal tem instituições de ensino, mas o grosso é dos estados. E alguns estados podem perder com isso. Não digo que a questão de abaixar o ICMS possa ser uma solução ou não, mas ela tem que ser muito bem analisada, tanto que o STF deu a permissão para os estados pedirem compensações ao governo federal devido à baixa do ICMS. O estado de São Paulo e do Tocantins ou do Maranhão, não me lembro qual agora, ou do Piauí, foi um desses três ali em cima, também já pediram compensações devido ao fim do ICMS, ou da baixa do ICMS. É uma questão que a gente tem que analisar. E isso também remete a uma outra questão muito importante do governo Bolsonaro, que é a total falta de controle fiscal brasileiro atual. O Bolsonaro vive falando que não tem dinheiro para nada, mas aí de repente tira o quê? Tira imposto do jet ski. Isso é uma coisa que aconteceu de verdade. Ele tirou o imposto das lanchas, do jet ski e afins. Porque onde já vi, aí sim ele aplica a lógica liberal quando lhe convém. O Estado não tem que ficar colocando imposto nisso. Baixou o imposto de guitarra, baixou o imposto de videogame. Eu não sou contra a gente ter esse tipo de discussão. O valor, se tem que ou não tem que ter. Mas fazer isso numa canetada, sem parar para pensar de onde o governo vai precisar tirar dinheiro depois, vai gerar essa confusão fiscal atual, no qual a gente tem que agora o governo federal buscar artifícios para driblar o teto de gastos, que o teto de gastos agora é só para inglês ver, não é mais algo realístico, e contornar para conseguir gastar mais, para conseguir dar dinheiro no Auxílio Brasil, para conseguir dinheiro para outros YZ exemplos que a gente pode dar aqui. Então, assim, é o desgoverno nesse sentido, da falta de gerência na questão fiscal, que é importantíssima. Claro. E só um último ponto da questão econômica, um último ponto, caso o Fábio não queira fazer outro comentário, mas fique à vontade, claro. É sobre uma coisa importante que até a gente falou mais no início do podcast, do episódio, que é o fato do Bolsonaro ter trocado o comando da Petrobras quando a gasolina ultrapassou a barreira dos R$6, né? Porque, inclusive, uma das bases de apoio do governo Bolsonaro muito forte são os caminhoneiros, né? E são os caminhoneiros que hoje no Brasil são os responsáveis por abastecer as cidades com produtos e tudo mais. Então,
um grupo que tem uma força política grande que apoia o Bolsonaro acima de tudo, mas com o aumento cada vez maior do combustível, passou a fazer críticas ao Bolsonaro, ao governo. E aí, quando aconteceu em setembro de 2021, a gasolina ultrapassou os R$6, o Bolsonaro trocou o comando da Petrobras, colocando inclusive no lugar um militar. Isso fez com que a empresa tivesse uma desvalorização histórica, que evidentemente contribui para essa bagunça, esse problema econômico que o país vem atravessando. Algo mais, Fábio? Meu último comentário é me mandem Pix. Com relação à economia é isso, me mandem um Pix, pode ser o valor que quiser, não tem problema, eu sei que eu tô na Europa, mas assim, gente, dinheiro é dinheiro, eu tô aceitando qualquer um, não tem problema, tá? Que a gente tem responsabilidade fiscal. Fechado. Então, pessoal, agora a gente vai para a segunda metade dos blocos de conteúdo, iniciando pelo terceiro bloco de pandemia, tá? Um outro ponto importante no governo Bolsonaro, que é aquele ponto que nenhum governo naturalmente quer lidar com isso, nenhum governo está preparado para lidar com algo assim, é algo que não dá para você planejar, tipo, vamos passar por uma pandemia, o que vamos fazer com a economia? É muito complicado ter esse planejamento, né? O Brasil, porém, lidou de uma forma muito mal, porque outros países também não estavam preparados para isso, mas que conseguiram se organizar com uma velocidade muito maior que a nossa. Só que o Brasil tem um problema a mais, de que não é que não se conseguiu se organizar porque tinha uma infraestrutura baixa, por exemplo. Tinha uma infraestrutura que não estava pronta possibilidade para vacinar as pessoas, por exemplo. Não, o Brasil tem uma boa estrutura de saúde para conseguir fazer o SUS tá aí para provar isso, para conseguir fazer o cuidado da sua população, mas o maior problema foi que nós ainda temos um negacionista como presidente da República, né? E o Bolsonaro, o CPF Bolsonaro atrapalhou muito o desenvolvimento de políticas públicas para combater a pandemia no Brasil, para vacinar as pessoas e tudo mais. Só que o problema é que esse CPF Jair Bolsonaro está na presidência da República. E isso, de fato, foi um crime muito grande. O Brasil, inclusive, virou uma piada mundial sobre como não fazer com a pandemia, viu? Primeiro que ele afirmou que a Covid era só uma gripezinha, né? Enquanto já naquele momento a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já mostrava que não, que era uma doença respiratória complicada, que podia causar outros problemas ou agravar outros problemas de saúde nos infectados e tudo mais. Então ele já comete um desrespeito bem grande, um crime de responsabilidade, inclusive, bem grande, logo no início da pandemia. Viu? Ele, inclusive, não sei se vocês lembram, ele, inclusive, imitou em lives, até em entrevistas, pessoas com falta de ar, algo bem bizarro. E bem desrespeitoso, obviamente. Disse também que todos iriam morrer algum dia e ele, como presidente da República, não poderia fazer nada. É a vida, as pessoas morrem, fazer o que é que eu faço o quê? Coisas de Bolsonaro, né? Também disse outra coisa assim absurda que sei lá, algo que meu tio falaria, não especificamente um tio, mas algo um tio falaria, e um tio conservador falaria, que a gente ouviu da boca do presidente da República, que é que as pessoas deviam parar de agir como maricas e encarar uma gripezinha qualquer. Foi homofóbico e cometeu um desrespeito com as pessoas que estavam de fato infectadas. Pode falar, Fábio. O que eu acho importante nessa sua fala, Danilo, é que no caso, o que transpareceu do governo Bolsonaro, ou melhor dizendo, da pessoa Jair Bolsonaro, é que ele não tinha a completa noção da responsabilidade do cargo que ele possui. Uma coisa é, como você acho que até falou bem, assim, uma coisa é o seu tio falar isso na mesa do bar, ou até mesmo no almoço de domingo da família, sabe? É uma pessoa normal, como qualquer outra, falando uma groselha que ele bem entender. Ok, presidente, ele tem uma responsabilidade. Ele não é só como chefe de governo, mas ele é o chefe de Estado. Ele representa o Brasil.
Uma Então, vez que ele está lá, ele não é mais o Jair Bolsonaro. Ele é o ele é o presidente presidente da República, exatamente. Exatamente. Então, a partir do momento que você tem uma pandemia e que tudo bem, eu acho que, como você também falou também, ninguém sabia gerir muito bem aquilo. No início, ainda quando estava tudo começando, ninguém estava entendendo nada. Nessa hora que ele precisa passar uma mensagem tranquilizadora para a população, falando, olha, é sim uma doença, nós vamos passar com isso, nós vamos se manter unidos, tal, assim, ele podia falar a coisa mais prosaica possível, a coisa mais blasé, mais sem conteúdo propriamente dito. Mas falasse, vai ficar tudo bem. Às vezes é aquela coisa, todo mundo quer um colo de mãe, às vezes. É necessário e faz parte do cargo. É igual você falou, a coisa mais blasé possível, é igual a entrevista de jogador na saída do campo. Os caras falam exatamente a mesma coisa, sempre, em qualquer país do mundo. E o jornalista sabe que ele vai falar aquilo. Mas ele fala que o que tem que falar, que vai causar menos problemas possíveis e tal. Exato. Até a gente consegue ver isso agora refletido no último debate, que ele falou que lamenta as mortes. Mas agora você tá falando que lamenta, né? Só lamenta. Porque antes era lamento, mas não socorrer. Antes era isso. Assim, as pérolas que escutamos do presidente durante a pandemia foram várias. Basta ver até, sei lá, a Ema bicando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ficou falando assim, o cara me oferece cloroquina pra Ema. E, assim, o que eu vou falar? Sabe, o que eu vou falar aqui pro nosso ouvinte? Não sei. Por isso que virou piada mundial, né? Imagina o mundo vendo isso. Aqui em Portugal, por exemplo, eu posso dar isso, a história da gripezinha chegou todas as histórias e outra. O interessante, quando eu mudei para cá, para Portugal, eu ainda mudei quando a pandemia ainda estava acontecendo mais forte, eu pude analisar as diferenças de gestão diante da pandemia. Uma coisa que me ficou muito clara no Brasil é que foi muito politizado a pandemia. Então, ou você era 100% achando que aquilo não era nada, ou você tinha que achar que aquilo era o pior do mundo. Era difícil você encontrar um meio termo entre os dois. Uma coisa que eu vi aqui é que, por exemplo, quem pegou o Covid tinha um certificado digital que provava que você pegou o Covid e com isso era tipo, você mostrava que tinha os anticorpos. Isso não aconteceu no Brasil, por quê? Porque o Bolsonaro falou, quem tem um anticorpo acabou, não precisa mais nada. Só que não é bem assim, aqui se não me engano, são de 3 a 6 meses, algo do gênero, que você está provado cientificamente que você possui esses anticorpos. Depois eles já começam a baixar num nível que eles não vão mais te proteger. Então aí sim você precisa do certificado digital das vacinas, aí sim você precisa tomar as vacinas. Eu no início desse ano tive Covid, tive que me isolar, como qualquer outra pessoa que pegou fez, e tive esse certificado. Por exemplo, eu fui impedido de tomar a terceira dose da vacina, não fui impedido, mas eu fui postergada a minha terceira dose por causa do Covid. Eu só fui tomar faz uns 2 meses, mais ou menos, que eu fui tomar a vacina, a terceira dose. E tomei tranquilo, sossegado, não virei jacaré, infelizmente. Eu adoraria ter virado um jacaré, mas não virei. Só para esclarecer, a gente sabe que foi figura de linguagem que o Bolsonaro utilizou, mas novamente, ele é o presidente da República, ele não pode se usar esse artifício. Se ele fosse o seu Jair, o dono da mercearia na esquina, é uma coisa, mas ele é o Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. E não sei se você lembra a fala, ô Fábio, quando ele falou do jacaré, não sei se você lembra a imagem que ele tava lá falando, daí ele falou assim, eu não vou virar daí ele mudou o bicho, ele ia falar macaco, mas ele percebeu, não sei como ele conseguiu ter esse raciocínio, né, porque ele não é muito ligeiro nessas coisas, mas ele percebeu que se ele falasse eu vou virar macaco ia pegar mal, né, ele falou jacaré, que ainda pegou mal, mas pelo menos não caiu em racismo, né. Tipo, dos males o menor pra ele, no caso, né? Eu não lembrava disso. Ele conseguiu fazer a síntese, né? Eu lembro que ele falou do jacaré no contexto da Coronavac, porque outra questão,
que aí a gente tem que abordar também, que é muito importante, a questão das vacinas. O Bolsonaro não queria comprar a Coronavac porque, primeiro, China e segundo, Dória. Só por causa disso. Tudo bem, a Coronavac não era a melhor das vacinas, das opções? Não. Era só ter respondido o e-mail da Pfizer. Era só isso. Isso é interessante porque o governo Bolsonaro, de fato, não quis comprar a vacina da Coronavac, porque é China e Dória, mas quando foi aprovado e ele viu que não tinha o que fazer mais, o que ele não poderia fazer, que São Paulo ia vacinar e tal, ele pegou o projeto da Coronavac, pegou para ele e politizou como se fosse algo do governo federal, né? Vendeu aquilo lá da Coronavac como se fosse um avanço do governo federal, um esforço dele e tal, que é uma coisa que ele faz muito, né? Roubar a ideia do outro e vender como se fosse dele. Exatamente, tanto que ele estava muito relutante em comprar as vacinas, que ele falava daquela questão dos efeitos colaterais, que a farmacêutica não ia se responsabilizar. Gente, tudo isso é juridiquês básico, tá ligado? Não é absolutamente nada de espetacular. Mas aí ele pegava esse pormenor e transformava num bicho de 7 cabeças, e por assim ia adiante. Ele era relutante e agora ele fala que não, comprou as vacinas, fez o tipo de efeito e ficava nessa, sendo que assim, se não fosse pela questão do Dória, e aí, sei lá, obrigado pelo Dória ter tido como governador naquele momento, porque se não fosse por isso a gente não teria tomado vacina, pela briga política. Se não fosse por uma briga política, a gente não teria tomado vacina. Ou melhor, a gente teria tomado muito mais tarde e muitas pessoas teriam morrido se não tivessem tomado a vacina. Muito mais. O número de mortes já teria sido maior, o que também é um outro fator preponderante. Uma frase que o Ciro falou, foi checada e é verídica, é que de todo mundo que morreu do Covid ao redor do globo, 11%, se não me engano, eram brasileiros. Pessoas brasileiras morreram por isso, por briga política. Sendo que a população brasileira representa 3% da população mundial, né? Ou seja, é quase 4 vezes o número de mortes em relação ao número da população, o que representa o mundo. É bizarro, né? Exato. Assim, tudo bem, é natural que a gente vai ter muito mais mortes no Brasil do que comparado, sei lá, a Portugal, por uma questão demográfica, por uma questão de números. Isso é evidente. Isso não tem como discutir. Entretanto, a questão de mortalidade correspondente ao tamanho da sua população, aí o Brasil ganha disparadamente de vários países. Ganha do Uruguai, ganha de Portugal, ganha de todo mundo junto. Sim, e o interessante também é que o Bolsonaro fez isso também de vender uma ideia mentirosa, né? Como se fosse algo dele, e que é uma fake news, que eu achei bom, você falou de fake news agora da vacina. Também envolve pandemia, que é a questão econômica de que o governo Bolsonaro, quando teve o auxílio emergencial, o governo Bolsonaro apresentou propostas de R$200. E foi a Câmara, né, dos deputados e tal, que aumentou para 400, né? E aí uma união de partidos de direita, de esquerda, de todo mundo, menos os extremas direita do Bolsonaro. Eu lembro, foi o Rodrigo Maia, na época que o Rodrigo Maia era presidente da Câmara. Exatamente. E é interessante, e é interessante nisso que agora no último debate o Bolsonaro inverteu, né? Ele falou que ele aprovou de R$400, quando na verdade todo mundo queria menos e queria R$200. Ele inverteu certinho, assim, né? O que me chamou a atenção também é que ninguém rebateu, né? E é uma fake news. Então ele promoveu uma fake news, várias fake news durante a pandemia em si, o auge da pandemia em si, e também promoveu uma fake news desse período, ontem não, essa semana no debate. Outra fake news importante que ele promoveu é o que você já falou da cloroquina, né? Que é trazer medicamentos que não têm comprovação científica como se fosse um tratamento prévio, né, da Covid. E também o problema disso é que tais medicamentos tinham efeitos colaterais que em algumas pessoas agravaram quadros clínicos e levaram as pessoas à morte, né? Então,
essa irresponsabilidade dele também entra na conta dos mais de 600 mil mortos. Exato. E assim, a questão da cloroquina, gente, tudo bem, ninguém aqui é médico, mas eu, Danilo, não somos médicos, não somos da área, imagino que boa parte dos nossos ouvintes também não sejam, com exceção de alguns casos, evidentemente. Entretanto, assim, é uma dica que eu dou pra vida. Observe ao seu redor. O mundo inteiro tava correndo atrás de vacina, só o Bolsonaro correndo atrás de cloroquina. Quem que você acha que tava certo? Tipo, não tô dizendo pra ser Maria vai com as outras, nem nada do gênero, mas assim, entretanto, a OMS tava falando, precisamos de vacinas, o mundo precisando falar de vacinas, só o Bolsonaro falando de cloroquina. E eu lembro de um caso, e aí assim, é mais fun fact mesmo, que a Camila Pitanga, a atriz Camila Pitanga, teve malária durante a pandemia. E ela tomou o quê? Cloroquina. Porque cloroquina é um remédio para malária. Ok, até aí tudo certo. Eu lembro que surgiu fake news falando que ela teve Covid e para não assumir que se curou com cloroquina, inventou a história da malária. Esse o nível de torcida de futebol que tá virando a política. Né? A gente tá criando, tá ouvindo fake news desse gênero para validar um ponto que cientificamente está provado que não, a cloroquina não cura a Covid. Ponto. Você tá com Covid e vai tomar cloroquina? Esquece, não vai dar certo, amigo. Desculpa Isso lá. é interessante. Isso é interessante que essas fake news, elas foram criadas, isso que chama muita atenção, né? Que elas foram criadas para rebater uma orientação médica, uma orientação das ciências médicas, né? Então, as pessoas de fato preferem ignorar a ciência em prol do Messias, né? Exatamente. Bom, eu acho que por mim já não tenho nenhum ponto mais importante a ser dito. Teria algo, Danilo? A questão da pandemia, esse foi o último ponto mesmo que eu tinha separado, e agora então o quarto e último bloco no programa será sobre a corrupção. Então, gente, iniciando o último bloco de conteúdo, vamos tocar no ponto da corrupção, muito importante, porque a corrupção foi um dos pilares eleitorais de Bolsonaro na campanha de 2018, ou seja, o combate à corrupção naturalmente. E nesse tocante ele substituiu o que a gente pode mostrar de incoerências, né, na prática, ou seja, o discurso de não sou corrupto, fazendo obviamente sempre um paralelo com os governos PT, ele se mostrando como o contrário a isso, ou seja, um homem honesto, que não teria corrupção no seu governo, que só chamaria pessoas competentes e incorruptíveis para participar do seu governo, e que também não se adequaria à lógica do sistema de comprar cargos, votos e tudo mais. Então ele se elegeu com essas bandeiras muito fortes e até hoje ele fala bastante em relação a isso. Na prática, ele fez algumas coisas que a gente já falou, outras a gente vai se aprofundar, que ele substituiu, por exemplo, delegados e chefes de investigações da Polícia Federal, quando esses comandavam operações que chegavam muito próximos de seus aliados, especialmente aqueles ligados à milícia, e também, principalmente, seus filhos. E daí ele fez até uma entrevista falando que ele era o chefe supremo do Brasil e que ele mandava em tudo, e ele faria isso porque ele foi questionado, né, de interferência em uma investigação de corrupção, né? Algo, por exemplo, que o Lula e a Dilma não fizeram. E daí ele ficou bravo com essa pergunta e falou justamente isso, que ele era o chefe supremo do país. Inclusive, ele ameaçou trocar o ministro da Defesa caso ele se demonstrasse desfavorável a essas mudanças. Pode falar, Fábio. Eu acho interessante essa fala que você deu, por exemplo, do governo Dilma e Lula, porque tentando trazer para as eleições atuais,
A questão dessa interferência do parte do governo Bolsonaro, eu acho que ela tem sido muito bem aproveitada por parte do candidato do ex-presidente Lula, que ele realmente tem essas questões a seu favor de não interferência. Só que assim, a única interferência que eu consigo me lembrar, e aí que eu tô falando, gente, eu não vou passar pano pra ninguém, o famoso caso do Bessias, né? Que foi quando o Lula ia ser chamado para ministro da Casa Civil. E não foi porque o áudio foi vazado pela Veja, se não me engano, ou até mesmo pelo Sérgio Moro, eu não lembro agora. Foi por quem? Foi a Globo. Foi a Globo no jornal, eu acho. Então, e aí mostrou esse tipo de caso de interferência. Entretanto, e é fato, não houve uma interferência na PGR, não houve interferência no Ministério Público, não houve interferência em nenhum tipo de ministério para que atrapalhasse as investigações. As investigações ocorreram e aconteceu o que aconteceu. O impeachment foi um fruto do descontentamento popular diante da questão da corrupção. Só que aí que tá, a diferença do impeachment da Dilma para o possível impeachment do Bolsonaro. Por que não ocorreu? Porque a Dilma perdeu o poder no Congresso e o Bolsonaro não. Essa é a única diferença, porque crime de responsabilidade, a gente aqui já, em 1 hora de episódio, já citamos diversos crimes de responsabilidade, né? E assim, retornando para a questão das eleições, o Lula tem aproveitado muito bem essas questões, sabiamente, como a gente viu no Jornal Nacional, só que já depois do último debate, acho que se demonstrou um certo limite diante desse argumento. Ou seja, como já falou, o calcanhar de Aquiles do PT é a corrupção, e isso ainda vai ser uma questão que acho que o próprio candidato Jair Bolsonaro vai explorar mais, sabendo desse limite que tem, apesar de ser contra o próprio Bolsonaro a resposta do Lula, né? Da criação de leis de transparência, todas as leis que foram promulgadas durante o governo Lula e Dilma. Exatamente. Então, e dentro disso, né, tem o caso das rachadinhas, que é muito simbólico, né? Que é um escândalo de corrupção deflagrado justamente nessa época das mudanças do comando dentro da Polícia Federal, e que envolve diretamente filhos do presidente, né? Não é que envolve pessoas ligadas ao partido, envolve a família do Bolsonaro. Outra ligação que se mostrou durante investigações nesse período também é a relação do Bolsonaro relativamente próxima dentro do que foi exposto, mas que ele conseguiu driblar, até porque, né, trocou o comando da Polícia Federal, então as investigações cessaram ou diminuíram bastante. A ligação, portanto, ou as ligações, portanto, do presidente com grupos milicianos ligados, ou de milicianos ligados ao assassinato do Marielle Franco, né? Então, são pessoas que estavam próximas ao círculo de convivência do Bolsonaro, que foram presas por terem participado e assassinado a Marielle Franco. Só que ainda não sabemos a mando de quem, né? Então é algo também muito sujo ali ao redor do Bolsonaro, e que o Bolsonaro insiste que não sabia, que não pode controlar uma outra pessoa, não é que tá perto dele que ele sabia de tudo que a pessoa fazia e tudo mais. Obviamente tirou o dele da regra. Sem falar de Queiroz, né? Outro ponto importante dessa questão é que o Bolsonaro ele sempre se colocou, igual eu falei há pouco, como um antissistema, né? Ou seja, ele sempre criticou muito os governos do PT por conta da compra de votos, né? O mais claro, o mensalão, mas também essa questão que é muito comum nos governos pós-redemocratização brasileira em comprar aliados, né? Então prometer alguns cargos para que essas pessoas votem em projetos que o governo está desenvolvendo e assim os projetos serem aprovados. Isso é uma política que realmente existe desde a redemocratização, então passou por todos os governos, inclusive os do PT. Como o PT ficou conhecido como mensalão, porque houve uma adaptação ali. E o Bolsonaro sempre se colocou como
como alguém que não faria isso, né? Como eu falei há pouco, que colocaria apenas pessoas honestas que não entrariam nessa roda da política brasileira. E daí, então, ele se colocava como antissistema, já que esse é o sistema. E daí, agora a gente percebe cada vez mais, né, especialmente a partir do segundo ano do governo Bolsonaro, ele ficou cada vez mais próximo desse centrão e passou a colocar as mesmas políticas de compra de votos. Né? Especialmente agora, o que está mais evidente, 2 pontos muito, muito, muito evidentes, que são o que é o orçamento secreto, primeiramente, né? O orçamento secreto, que é justamente uma maneira muito bizarra de compra de cargos, né, de compra de votos, trazendo esses partidos do centrão para dentro de si, dentro do governo, né, no caso, e para aprovar projetos. Só que com a diferença que o orçamento é secreto, né? Então não há divulgação de como esse dinheiro é distribuído dentro dos partidos. Pode falar. Uma coisa que a gente já mencionou várias vezes aqui, a gente sempre lembra, em 2018 ele foi eleito como outsider, ou seja, ele falava que ia colocar os ministros corretos, o médico na pasta da saúde, um diplomata nas relações internacionais e assim por diante. Depois ele falou também que não iria fazer acordos com o Centrão. Ele se recusaria a fazer qualquer tipo de acordo com o Centrão, muito mediante aquilo que aconteceu do governo Dilma e Lula, que fizeram um acordo com o Centrão e isso acabou gerando os casos de corrupção. E o que aconteceu? A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Eu lembro que em 2019 eu falava, isso não vai acontecer, porque para ele conseguir fazer qualquer medida, ele precisa do apoio do Congresso, ele precisa ser que a medida passe no Congresso, e pronto. Só que a partir do momento em que ele começou a ter ameaças de um possível impeachment, foi justamente nesse mesmo momento que os acordos com o Centrão começaram e a história do orçamento secreto aconteceu. Ou seja, ele só apenas institucionalizou a barganha política a nível de capital financeiro. Ele literalmente institucionalizou. Essa, eu acho que é a única diferença do governo Lula-Dilma para o atual governo. E aí, gente, novamente, isso, qualquer governo que venha assumir em 2023, ele vai precisar fazer algum tipo de acordo com o Congresso e com o Centrão. Ah, mas eu não queria que meu candidato fizesse acordo com o Centrão. Olhem quem você vai votar, amigo. É só isso que eu tenho para te falar. Olhem quem você vai votar, acompanha durante 4 anos, porque é isso. O principal voto que nós temos é para o Congresso. E esse sim é o verdadeiro mal da corrupção. Ou seja, retornando, o governo Bolsonaro, ele assumiu de uma maneira e acabou terminando justamente do lado oposto de tudo aquilo que havia dito. E aí que a gente pode observar com um orçamento secreto. Sim, sim. Na prática, o presidente, o voto para presidente, ele representa as diretrizes macroeconômicas, né? Se vai ser neoliberal, se vai ser social-democrata e tal. Agora, o voto no Congresso é o que torna isso possível ou não, né? Porque daí se coloca um comunista lá e o Congresso é de extrema-direita, pouco provável que dê certo qualquer ideia que o comunista tenta implementar, ou vice-versa, né? Então é muito interessante saber votar dentro dessa perspectiva, né? Não votar no Lula e votar num cabo da Polícia Militar para deputado, porque fica um pouco incongruente, fica um pouco impossível da política macroeconômica dar certo. Agora, além do orçamento secreto, um último ponto da corrupção, e que é muito novo, está acontecendo agora, é a mudança da legislação eleitoral para conseguir usar o dinheiro público para desenvolver políticas assistencialistas em um período tão próximo ao período eleitoral. Ou seja, isso era proibido. Ou seja, passou de abril do ano eleitoral, não podia colocar novas políticas assistencialistas em prática, né? Porque claramente seria algo eleitoral, não faria com um pensamento a longo prazo, sim um pensamento para conseguir mais votos. E o Bolsonaro conseguiu mudar essa não sei se é essa lei, mas essa legislação, suponho, para conseguir
colocar em prática isso e colocou em prática exatamente agora, aumentando o auxílio para as pessoas de 400 para 600 reais e começou a cair no bolso das pessoas agora em meados de agosto, né? Então, bastante próximo à eleição em si, que é em outubro, e que claramente influenciou a subida do Bolsonaro nas pesquisas eleitorais que foram feitas desde então. E claramente, como o auxílio até o último mês do ano, é claro, não continua no próximo ano, é claramente algo puramente eleitoral. E bem, pessoal, agora vocês vão ficar com o nosso querido amigo Matheus, que tocará sobre os assuntos da perseguição ou tolerância religiosa, assim como as questões identitárias. Bom, quando falamos de governo Bolsonaro, é importante que a gente compreenda que ele foi eleito não apenas por conta de um ressentimento muito forte com os governos petistas, que, enfim, passaram, né? Embora antes da eleição, do Bolsonaro ser eleito, quem estava no poder era o Michel Temer. É sempre bom falar sobre isso. Mas o Bolsonaro ele também foi eleito através de um discurso extremamente preconceituoso que botava muito em xeque a questão moral ou as questões morais do país. Então, nós vivemos em um país que ele é extremamente LGBTfóbico, extremamente racista, embora esconda isso e não assuma, e extremamente machista, né? Porque aí a gente está falando de violências estruturais que o Bolsonaro não criou, mas que tomaram muita força durante o governo dele. Então, o que a gente percebe, por exemplo, é que ele, assim que é eleito, faz um discurso onde ele diz que o governo dele será um governo que defenderá os interesses cristãos e interesses que envolvam a defesa da família. Por que ele diz isso? Porque ele acredita, assim como a maioria conservadora deste país, que a liberdade sexual, pensando em questões de pessoas LGBTs, e a conquista desses direitos dessas pessoas de existirem, de não serem mais invisíveis, é uma afronta a qualquer tipo enfim, da percepção que se tem da família, né? Então a família é um problema para as pessoas LGBTs, né? É assim que ele pensa, assim que ele olha. Então, consequentemente, os LGBTs eles lutam pelos seus direitos para afrontar essa família tradicional brasileira. E aí a gente até pergunta, né, o que seria a família tradicional brasileira, né? É uma família pautada no interesse humano, numa percepção humanista, ou essa percepção religiosa distorcida, né? Enfim. E junto a isso, né? Junto a esse preconceito todo, também entra a questão racial, né? Um dos momentos, uma das coisas específicas que o Bolsonaro fez foi colocar o Sérgio Camargo na presidência da Fundação Palmares, uma fundação tradicional na luta por reafirmação das identidades negras desse país e também na defesa da cultura negra como um todo, né? E indígena também, né? Por que não falar? Porque são lutas associadas, né? Pensando em pautas raciais. E o Sérgio Camargo é um homem negro, o que, né? Pela ideia de representatividade seria ótimo, porém é um homem extremamente também ressentido com o movimento negro e extremamente violento com os seus iguais. Então ele entra com a promessa de desmontar a Fundação Palmares e consegue isso, né? Ele tira pessoas super importantes para a população negra, os movimentos negros do país, dessa lista de uma lista, né, de pessoas homenageadas, que já foram homenageadas ou iriam ser homenageadas pela Fundação Palmares. Então, é um governo que se organiza estrategicamente
usando da desculpa da defesa das pautas morais para perseguir e acabar com direitos civis conquistados por pessoas que são tidas pela política desse país como grupos que lutam por direitos identitários. E aí, quando nós olhamos para o governo Bolsonaro e tudo que ele tem conquistado, nós percebemos que muito disso, todo esse plano estratégico de perseguição, de alguma forma, teve um significado, teve um êxito, né? Que foi, na minha opinião, a questão da disputa de narrativas, né? Se hoje nós temos um país assumidamente mais racista, ou explicitamente mais racista, que não tem mais medo de violentar alguém pela questão de pele, se nós temos um país que se normaliza muito mais a ideia de estupro, né? As percepções sobre o que seria um estupro, um abuso sexual, uma importunação sexual, também é por conta dessa guerra de narrativas. Porque é isso, ele pega todas essas violências, é um governo que pega todas as violências que já existiam e, através da disputa de narrativas, dá um novo significado. Um significado que entende e compreende todas as lutas como ressentimento, quando ele é um ressentido, né, pelo avanço dessas pautas, como busca por privilégios. Então, se o negro quer fazer a manutenção da política de cotas é porque ele é privilegiado, como se isso não fosse uma política de reparação social que, na minha opinião, não deveria existir, justamente porque as oportunidades deveriam ser legais, não deveriam existir políticas públicas para igualar essas oportunidades, que é o acesso à educação, a uma educação de qualidade, acesso a oportunidades de emprego. Então é um governo que se pautou muito em cima disso, né? Quando a gente pensa em minorias, não são porque são minorias de fato, porque são grupos menos expressivos na sociedade, mas porque dentro da política são grupos menos privilegiados, são grupos que lutam contra toda uma estrutura, né? Que não tem apoio, porque qualquer mudança, né, em cima desses grupos ou com esses grupos representa uma mudança de estrutura, e tudo que não querem é mudar as estruturas. Então, é um governo que, infelizmente, se reeleito, partirá para as pautas morais ou de costumes, né, a pasta de costumes de uma maneira muito mais forte. E aí a gente está falando de direitos extremamente importantes que podem ser caçados, né? A gente está falando também de uma parcela da sociedade muito preconceituosa, extremamente racista e por aí vai, que ganha mais poder. E é muito complicado porque a gente está falando justamente de uma disputa de narrativas que talvez não tenha um efeito tão forte nas estruturas, porque as estruturas já têm suas violências estruturais cristalizadas, mas que olha para a maioria da população e fortalece os pensamentos preconceituosos e, consequentemente, dá mais liberdade para que alguém seja preconceituoso, porque a pessoa ela vai compreender que o governo brasileiro, por ser assim, torna natural qualquer visão que venha nesta linha. Então, é isso, é um governo que foi extremamente, né? E eu tô falando foi porque eu tenho fé de que ele passará, mas foi um governo extremamente violento, que impediu muitos avanços, trouxe retrocessos e que, no final das contas, só explicitou o que a maioria da população brasileira também tinha muito escondida, né? E evidenciou a necessidade de se falar muito mais nessas pautas, de explicar e explicitar muito mais essa estrutura, e porque ela é tão agressiva, tão violenta, e acima de tudo, né, a importância de se defender essas pautas, não porque são pautas políticas, mas porque a não defesa dessas pautas gera morte, gera violência, né? Nós estamos falando aqui de corpos que são criminalizados todos os dias, de corpos que são violentados todos os dias, né? O negro ele não está na política porque ele gosta, mas porque são séculos de criminalização e violência. Então, é isso, né? Esperamos, e eu espero especialmente, que este governo passe e que nós consigamos correr atrás desse prejuízo.
Então, pessoal, agora acabando este episódio, espero que tenham gostado. Nós vamos para as dicas culturais. Eu tenho apenas uma nesse episódio. Que o Fábio falou lá atrás, uma das falas do Fábio me lembrou um livro que eu li que é muito interessante. Que o Bolsonaro, ele falou algumas vezes, e outros políticos costumam falar também, ou o Ciro falou recentemente, no debate, inclusive, que o Brasil tem um número muito grande de pessoas passando fome, é verdade e tal, e que o Brasil tem comida. O Brasil é um país que produz comida hoje o suficiente para distribuir para toda a população. E isso é verdade. O Bolsonaro fala o contrário, evidentemente. Então o Bolsonaro justifica a fome com, é impossível produzir para todo mundo. Já o Ciro, ele falou isso, que o Brasil tem sim comida, e eu digo a vocês que é verdade. Tem um livro escrito pela Esther Vivas Esteves, da editora Expressão Popular, uma editora muito boa, fica ali no centro de São Paulo, e que se chama O Negócio da Comida, quem controla a nossa alimentação. E esse livro mostra justamente como que é a produção de comida no mundo e como que o mundo produz muito mais comida do que existe pessoas para comê-las. Porém, como é um negócio dentro da perspectiva capitalista, ele está inserido dentro dessa perspectiva de mercado, e quando existe o excedente ele não é distribuído porque não faria sentido dentro da lógica do mercado, e sim ele é destruído, né? Então isso evidentemente é válido para o Brasil também. Então a lógica do livro é justamente essa, analisar a produção de comida dentro da lógica capitalista. É muito bom esse livro. E traz informações que chocam muito para quem não entende muito bem como funciona o capitalismo. E a fome, né? Como a fome é consequência do próprio capitalismo. Olha, eu devo dizer que eu adorei a sua dica e vou buscá-la, porque eu achei um tema muito interessantíssimo. Se eu estivesse em São Paulo, eu te emprestava o livro, que eu tenho ele aqui. Amigo, você pode mandar por Sedex, não tem problema, baratinho, não. Baratinho, A gasolina tá barata, de avião ainda nem se fale. Pode mandar aqui. Eu já tô planejando voltar pro Brasil, dar uma passada aí, e aí a gente se junta pra tomar aquela cervejinha. E me passa esse livro aí, eu quero informação. Fechado. Mas bom, continuando, né, nesse fluxo aí, a minha dica cultural é uma dica relacionada um pouco também à história do Brasil e uma área que eu sinto que é um déficit meu, que é a área econômica. Apesar de reconhecer a importância de ser um entusiasta, eu não sinto propriamente preparado para comentá-la com todas as propriedades necessárias, até por isso sempre gosto de chamar economistas, falar com pessoas da área, para sempre abranger os horizontes, não é mesmo? E aqui, no caso, uma dica que eu quero dar é uma série chamada Economia Brasileira, a história contada por quem a faz, por quem a fez, melhor dizendo, conjugação do verbo do passado. Uma série de, se não me engano, 10 episódios, que é muito interessante, que vai desde a época de que Colombo chegou na América, depois o nosso Pedrinho Álvares Cabral, no Brasil, até o governo da Dilma, até mais ou menos os momentos mais próximos do impeachment, né, que foi quando produzido em 2015. É uma série muito interessante, fala sobre pelas passagens econômicas brasileiras de maior relevância, como, por exemplo, o que até entra de acordo com o que com que entra de acordo, não, com o que fica semelhante com o que o Danilo falou da dica cultural dele, com a queima dos sacos de café para manter o preço do café em alta quando deu a crise de 1929. É uma história bem interessante para você, assim, para nós que não entendemos tanto da economia e queremos nos abranger um pouco mais. Uma linguagem bem acessível e disponível no YouTube. Então, essa é a minha dica cultural para essa semana. E, pessoal, como sempre, queria agradecer até a todos que chegaram até o final deste episódio mais uma vez. Comentários, sugestões, convites para o almoço de domingo da família, deixem nos comentários. E é isso, pessoal. Sigam nas redes sociais e um grande abraço e até o próximo episódio. Abraço, tchau e vai Palmeiras. Tinha que terminar assim. Aí vai Corinthians também, então.
So they let you tote that record player down there, huh?